Shalom, Anoshim, Kol Tov. Espero que vocês estejam muito bem. Eu sou Yosef, aqui do Brasil. Venho falar para vocês hoje, com todo o amor do meu coração, sobre Matiarro 24, em português Mateus 24, da nossa série sobre a Grande Tribulação. Bom, para quem não sabe, esse já é o segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente foi tratar as profecias de Daniel, o profeta, com todo temor e amor. E hoje nós estamos aqui para falar de Mateus, porque é um complemento. Nós lemos e estudamos a Torá, certo? Vamos passar agora por pontos sobre as escrituras, onde existem mais dúvidas. E o primeiro assunto que eu escolhi foi esse, porque nós estamos num momento propício para isso, sendo sincero. Então hoje eu vou tentar mostrar para vocês e passar para vocês todo esse conhecimento de maneira mais amorosa possível, porque é um tema complicado. Se você não viu o vídeo de Daniel e não entendeu a profecia de Daniel, não tem problema. Você pode assistir esse vídeo, mas eu recomendo que depois você procure no nosso canal o vídeo sobre Daniel, certo? Eu acredito que isso vai ser muito bom para você, porque isso já vai te dar uma base, ainda que você não conheça a Torá, porque eu acredito que muitos não vão conhecer que vão assistir esse vídeo. Se você assistir o vídeo de Daniel, vai ter uma base para começar a entender um pouco as palavras do Messias. São temas complexos, complicados, entretanto, eu não posso deixar de dizer que são temas amplamente ensinados de maneira correta. Meu nome é Yosef, eu estudo a Torá já há 5 anos, sem necessidade hoje de tradução. Então eu já tenho uma base muito grande sobre a Torá, sobre o Tanakh, para estar aqui falando. Infelizmente, muitas pessoas ensinam sem ter nenhuma base e fazem projeções, fazem como eu posso falar, elas acabam ensinando e criando coisas erradas baseadas na cultura que ela mesma vive. Eu vou dar um exemplo breve aqui para que seja único e a gente possa dar o pontapé, porque eu já sei que esse estudo vai ser muito grande. Mas para a gente dar o pontapé inicial e para que você entenda esse conceito, é o seguinte: se eu, como brasileiro, tiver um amigo morando lá nos Estados Unidos e esse amigo ele tem um outro amigo que é americano, norte-americano, entretanto fala português. Se eu escrever uma carta falando para ele uma coisa em português e mandar para o meu amigo lá dos Estados Unidos, e ele deixa essa carta na mesa, de repente o amigo dele que é norte-americano, que fala português, acha a carta e começa a ler. E ele começa a perceber uma coisa, o que está escrito lá. Eu relatando para o meu amigo uma situação, falando que eu fui parado numa blitz aqui no Brasil e que eu só não fui preso porque eu dei uma cervejinha pro policial. Esse é um dos melhores exemplos que eu posso dar, que eu nunca vou esquecer de quem eu aprendi. Essa pessoa que é norte-americana, essa pessoa que fala português, não vai conseguir entender o que é cervejinha, porque isso faz parte da nossa cultura. Ele pode imaginar que é uma cerveja pequenininha, ele não vai entender. Então, da mesma forma, quando um europeu, quando um norte-americano, quando um francês, um espanhol, um brasileiro, seja lá qual raça for, vem num livro que é feito pelo povo judeu, para o povo judeu, e vem falar de um Messias que também é judeu, que todos os seus discípulos são judeus, que os seus primeiros seguidores eram judeus, onde foi escrito, inclusive, a sua carta, né? O livro de Mateus, que foi o primeiro, foi em hebraico, e aí vem essas pessoas de outros povos e olham nessas cartas e tentam interpretar, obviamente que não vai dar certo, certo? Então vamos lá, vamos continuar, porque aqui eu acho que o vídeo já é muito grande, eu não posso ficar dando muita introdução. Ademais, nós temos aí vários vídeos
explicando a Torá para quem quiser, de graça na internet. Então, o sermão aqui, né? Lembrando que todos esse título aqui, os versos não existem, tá? Foram criados depois. Então vamos se ater apenas ao texto que diz: E quando Yeshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, que não existe mais hoje. Yeshua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade, ou seja, Behemet Ani Omeret, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando sobre a destruição do templo. E aqui nós temos o primeiro comentário que eu vou tentar ler aqui para vocês e explicar ao mesmo tempo, que diz o seguinte sobre esse verso. Yeshua começa a falar da destruição do segundo templo, algo que realmente só aconteceu no ano 70 depois dele, né? Depois do seu nascimento. Ou seja, muito tempo depois da morte dele. Estima-se que ele morreu entre os anos 30 e 34. A destruição do templo se deu no final de um período de guerra de 7 anos entre Roma e Israel. Isso não é dúvida para ninguém, porque está documentado. Você pode procurar na internet, você vai achar muito conteúdo sobre isso. Iniciando no ano 63 depois do Mashiach e terminando no ano 70 depois do Mashiach. Com a invasão de Jerusalém, desses 7 anos, 3 anos e meio foram de paz, entre aspas, né, porque foi uma falsa paz, literalmente, quando, no meio dos 7 anos, houve uma quebra de paz por parte dos romanos, culminando nos últimos 3 anos e meio de guerra. E aí, chegando no ano 70, destruição do templo. E aconteceu o que o Yeshua está falando aqui. Não ficou realmente pedra sobre pedra. Até hoje nós podemos ir para Jerusalém e ver os destroços do templo que estão lá totalmente destruídos, né? Então, como que aconteceu essa ruptura? Eu estou apenas aqui citando, mas você pode buscar fontes como Flávio Josefo, que é um grande historiador. Você pode buscar fontes também em outros historiadores que vão falar sobre isso da época, que são historiadores que são levados a sério. Mas o relato é simples. Houve um cerco a Jerusalém num tempo de Pêssar, então havia dentro de Jerusalém, por norma, muita gente de muitos lugares, porque existe uma ordem da Torá que diz que em Pêssar, ou seja, estamos para chegar em Pêssar agora, que começa 14 dias depois de Nissan, todo o povo de Israel, não importa onde estiver dentro das áreas de Israel, deve vir para Jerusalém. E durante esta vinda do povo, durante a comemoração de Pêssar, e até uma coisa interessante que foi quando o mesmo período que Yeshua também foi morto, durante essa comemoração de Pêssar iniciou o cerco de Jerusalém. E assim Jerusalém estava abarrotada de gente, muito mais do que suportava. E assim começou então a guerra. Entretanto, eles tinham recursos suficientes, as muralhas eram muito intransponíveis e Roma tinha um problema de conseguir transgredir aquela muralha fortificada que era Jerusalém. Então se criou um clima de falsa paz durante 3 anos e meio, ao ponto que durante as épocas de festa, festa de Yom Kippur, Rosh Hashanah, né, que existiam na época e que precisava de um animal para ser morto no templo, os próprios romanos subiam os animais pelas cordas nos muros de Jerusalém. Entretanto, houve um evento que é muito bem datado e muito bem acompanhado pela história, que fala que nos meios desses 3 anos, o povo romano, em vez de subir um animal kasher, ele subiu um animal impuro para ser ofertado no templo, o que ocasionou, de certa forma, um desgaste muito grande e aonde se deu o fim dessa falsa paz e iniciou uma guerra de fato. Então são 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de muita guerra, uma guerra terrível, e isso também contando que havia fome em Israel e havia também peste, ou seja, doença, fome, guerra com os romanos, guerra interna das facções que existiam entre o povo judeu, uma matança geral, tanto fora quanto dentro de Jerusalém, culminando no ano 70 com a destruição do templo
pelos romanos, algo que também, né, todo mundo deve saber, é muito bem datado. Então, continuando. Então, sobre isso, né, veja só que Yeshua está falando sobre a destruição do templo, né? Yeshua, porém, ele disse: Não vedes tudo isso? Quer dizer, o templo, em verdade, eu vos digo que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ou seja, o templo, Jerusalém, ele está falando da cidade, ok? Então, continuando aqui. Deixa eu ver, esse comentário é no mesmo. Não sei se é o mesmo verso, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, aqui é Mateus 24:16, aqui. Os dois são 24:16. Então, o segundo comentário. Deixa eu ver. Bom, eu vou pela setinha aqui que é mais fácil. Eles mudaram esse site aqui, fica mais confuso aqui as notas, né? Deixa eu fechar aqui para ver o que acontece. Ele vai abrir aqui também. Então, beleza. Porque aqui tá falando de outro assunto, mesmo que esteja no mesmo verso, não dá para entender. Então, continuando. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando, isso porque os Montes das Oliveiras, para quem lembra da geografia de Jerusalém, ele dá para ver o templo, tá? Então ele estava ali e falando do templo. Chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, ou seja, fora da multidão, dizendo: Dize-nos quando será essas coisas? Ou seja, que você falou aí sobre esse templo, não ficar pedra sobre pedra. E qual é o sinal haverá da sua vinda? E a tradução português traz no fim do mundo. Vamos trazer esse comentário aqui. Vamos ver se vai funcionar isso aqui. Tá aqui embaixo. O comentário vai dizer o seguinte, né? Isso aqui são comentários que eu mesmo fiz, tá, pessoal? Para a gente não perder tempo mostrando o guia e tal. Ok. Há três perguntas feitas pelos discípulos a Yeshua. Primeira, quando serão essas coisas? A destruição do templo citada. Não vamos perder o foco do assunto. Que sinal vai haver da sua vinda? Ou seja, eles já sabiam que Yeshua ia partir, ou seja, ia morrer. Eles querem saber o sinal do retorno do Mashiach e do fim do mundo. E aqui eu coloquei uma nota que é a tradução incorreta, fim do mundo. Primeira coisa que você tem que pensar é: existe alguma profecia no Tanar que fale sobre fim do mundo? Não. Não existe nenhuma profecia no Tanar, na Torá incompleto, né? Tanto faz Gênesis, Deuteronômio, os profetas, nenhuma profecia que vai falar sobre fim do mundo. Não existe fim do mundo. Então, isso aqui é uma tradução que eu já fiquei desconfiado, fui lá no grego e, como já, como é óbvio, realmente está mal traduzido para o português. Então, os discípulos não faziam ideia se esses eventos estão conectados ou não. Não existe uma profecia que fala do fim do mundo no Tanar. Devo apontar a palavra grega usada, que é essa palavra aqui, que é a sinteleias, tá? Que está no documento grego. Essa palavra não significa fim, mas sim consumação. Ou seja, eu trouxe aqui um copy-paste do próprio dicionário, né, que fala da palavra sinteleia. Aqui está o Strong dela, né? Para quem quiser pesquisar em dicionário de Strong, dizendo o seguinte, que é o sim é de próximo com e o teleo é um completo, ou seja, consumado. Culminação, ou seja, conclusão. Não está falando de fim do mundo, mas a conclusão dessas coisas que o Messias está falando. Então eles estão perguntando o seguinte: Mashiach, quando vai ser o sinal da destruição do templo, que se você está falando que não vai ficar pedra sobre pedra, e quais são os sinais que você vai retornar da sua volta, né? Da sua aparição? Ou seja, quando as partes se juntam em um todo aqui, ó, consumação, não tem a ver com fim. Então, como eu disse acima, não existe nenhuma profecia do Tanar dada pelo Criador ao seu povo que fale de um fim do mundo. Os discípulos, que está escrito errado aqui,
Os discípulos estão perguntando quando será a consumação desses eventos, que são a destruição de Jerusalém e seu templo e o retorno do Mashiach. O próprio Yeshua não sabia o dia da sua volta, se estava próximo ou distante, como ele mesmo disse. Somente o Eterno, o Criador, sabe. Yeshua não é onipotente e não é onisciente. Somente o Eterno, ele é onipotente e onisciente. Então, continuando. E Yeshua, respondendo a essa pergunta, disse: acautelai-vos, ou seja, tenham calma, para que tenham, né, fiquem seguros, fiquem ativos, igual um soldado numa guerra, né? Fiquem atentos, para que ninguém vos engane. Para que ninguém vos engane. É isso que estamos fazendo aqui agora. Estamos indo na própria Bíblia, estamos lendo o que o Yeshua disse, baseado na cultura dele, e não estamos deixando ninguém nos enganar. Estamos aqui unicamente pela verdade e nada além disso, né? Então, continuando. Porque muitos virão no meu nome, dizendo: eu sou o Mashiach, e enganarão a muitos. E aqui tem um outro comentário. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Mashiach. A palavra grega, Cristo, né, que está aqui no português, perdeu o seu sentido e atingiu o status de nome próprio. Tem muitas pessoas que quando leem assim, muitos viram no meu nome dizendo eu sou o Cristo, elas associam na cabeça delas que virão muitas pessoas e vão falar assim, eu sou Jesus Cristo. Mas não é isso que está escrito. É que Cristo é uma tradução do termo Mashiach, que é um termo hebraico, para o grego. E Cristo, hoje em dia, perdeu todo o sentido do realmente o grego, que o grego queria dizer. Então, ele, hoje em dia, né, na nossa época, ele atingiu o nome, o status de nome próprio, mas não é um nome próprio, é um adjetivo, sendo que a palavra grega tem origem no paganismo e se relaciona com alguém ungido. E esse paganismo é da onde? A palavra grega Christos, ela existe muito antes do próprio Mashiach. Nós temos vasos datados de 200 antes do Messias sequer nascer, que já vem escrito essa palavra, né, Christos, ou outro tipo de variação grega que tem a ver com um conto muito antigo de um deus pagão que era ungido, certo? Mas esse termo foi usado porque ele encaixa perfeitamente no que quer dizer a palavra Mashiach. É, de certa forma, uma tradução perfeita do hebraico Mashiach, que também simboliza alguém que foi ungido com óleo, né, como para alguma coisa, né? Como o sumo sacerdote que foi chamado inúmeras vezes de Mashiach, assim como o rei Ciro, né, que era um rei pagão, inclusive, também foi chamado de Mashiach, homens ungidos para um propósito. Então ele está falando o seguinte: não é que vai aparecer pessoas que vão dizer, eu sou Jesus. Porque se você for pensar de uma maneira lógica, naquela época onde as pessoas não acreditavam no Yeshua, seria um tiro no pé fazer isso. Ninguém ia te dar credibilidade se você fizesse isso. Mas ele está dizendo assim: muitos virão e vão dizer, eu sou o Mashiach. E vão dizer para quem? O único povo que estava esperando o Messias naquela época era o povo judeu, certo? Não vão dizer para o grego, para o romano, e para outras nacionalidades que têm as suas religiões e os seus deuses, o panteão de deuses, que eles não acreditavam que viriam um Messias. Somente o povo judeu tinha essa crença, tanto que isso foi herdado pelo cristianismo. Então, continuando. Isso parece não afetar nada, porém, com o entendimento correto, Yeshua não disse, e eu coloquei em letra maiúscula para ser bem enfático, que muitos diriam, eu sou Yeshua, mas sim diriam, né, eu sou o Mashiach de Israel, prometido no Tanakh. Isso realmente aconteceu anos depois da destruição do templo, com a revolta de Bar Kokhba, e todo mundo deve pesquisar essa história para entender que um dos sábios, os maiores sábios, inclusive o sábio que deu origem ao judaísmo ortodoxo atual, que é o Rabino Akiva, uma figura que tem muita importância dentro do judaísmo hoje em dia, ele apontou um homem chamado Bar Kokhba, e esse não era o nome oficial dele, né? Mas ele apontou este homem como Messias. E isso depois da destruição do templo. Mas também, né, inúmeros
mas será que se eu puder colocar assim, Mashi e outro, que né, seriam inúmeros messias apareciam para peitar os romanos, prometendo a libertação do povo judeu, porém sendo massacrados eles e seus seguidores. Então, durante todo esse período até a destruição do templo, lembrando que é disso que o Yeshua está falando, ele garante que muitos messias vão aparecer e vão dizer: olha, eu sou o Messias, eu vim libertar Israel, eu vim tirar o povo judeu do cativeiro, e agora se unam a mim, peguem em armas e vamos para a guerra. Isso aconteceu antes do próprio Yeshua aparecer, aconteceu durante o Yeshua, né? Enquanto ele estava vivo também acontecia. Isso aconteceu depois da morte do Messias. Então isso já era uma coisa normal e continuou sendo normal. Então ele estava falando, olha, não se deixe enganar, não vai ter outro Messias, o Messias sou eu. Não vai ter dois Messias, o Messias sou eu. Então fiquem atentos aí, porque vai aparecer outros Messias, vão aparecer outros que vão ser apontados como Messias, mas vocês não vão atrás dessas pessoas porque são enganadores. Então ele já está deixando avisado, né? E ele continua, né? E vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerras. Olhai e vocês não se assustem, porque é preciso, é mister que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, não é a consumação de tudo isso. Lembrando que não existe o fim, mas sim a consumação de todas aquelas questões que os discípulos levantaram. E aqui nós temos um outro comentário que deve estar aqui, uma parte, beleza, está aqui. E ouvireis, ou seja, sendo bem claro, não podemos perder o fio da meada. Yeshua ainda está falando dos assuntos acima. E ele está falando dos seus discípulos que ouvirão. Ele está sendo bem claro aqui, falando: você, Kefa, que é o Pedro, você, Yohanan, que é o João, vocês ouvirão, vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerras. Ou seja, ele não está falando isso para mas uma nação 100 anos depois, dos 1000 anos depois, vai ouvir. Não, ele está falando para os discípulos dele. Está bem claro isso, não tem dúvida, certo? Ou seja, não podemos perder isso. Yeshua ainda está falando dos assuntos acima e ele está falando para os seus discípulos que vão ouvir. Ou seja, não a outros que virão depois, mas a eles que estarão vivos quando o templo for destruído. O Kefa, né, que é o Pedro, ele morreu em 68 DC, ou seja, pouquinho antes do templo ser destruído. Yohanan, que foi o que mais viveu, viveu até 100. Então Yohanan, né, que é o discípulo amado, ele viu tudo isso. Ele passou por tudo isso. Ele viu com os próprios olhos tudo aquilo que o Messias tinha profetizado. Ele viu o templo ser destruído. E o Simão, ele morreu em 70 DC na destruição do templo. Olha só que engraçado, né? O fato é que ele ouviu da boca do Messias isso daqui, e no dia da destruição do templo, ele foi um dos mortos, né? Que foi uma coisa terrível, inclusive. Os outros discípulos, ninguém sabe a data certa da morte, mas eu tenho certeza que não só Yohanan viu, talvez outros discípulos também viram a destruição do templo, tá? Ok, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos. E aqui tem um grande problema, né? Não existe, né, muitas monarquias nos dias de hoje, né? Para quem traz para os dias de hoje, né? Não existe muitas monarquias. Não conheço muitas monarquias atualmente no mundo. E haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são ainda o início das dores, ou seja, não houve cerco a Jerusalém, não houve destruição do templo ainda. É só o princípio. Então aqui nós temos outro comentário. Todo esse envolvimento de povo contra povo e reino contra reino já perdurava a época que antecedeu a destruição do templo. Peste e terremotos dentro e fora de Jerusalém. Inclusive, né, nós temos registros no Talmud, inclusive, e fora do Talmud também na história de uma peste, né, que entrou em Jerusalém e destruiu o povo de Israel. No Talmud, esse mesmo Rabino Akiva que ensinou que apontou um Messias falso, ele perdeu 24 mil alunos, e isso é muito doloroso, né? Ele perdeu 24 mil alunos pela mesma peste, que é essa mesma peste respiratória,
que correu em Jerusalém nessa época. Então, todo esse envolvimento de povo contra povo, reino contra reino, ele já perdurava na época que antecedeu a destruição do templo. Peste, terremotos dentro e fora de Jerusalém. Exemplos certeiros do cumprimento dessas profecias estão registrados nos livros de história, como a Guerra Romano-Parta, que foi de 58 a, olha só que legal, de 63. Quando iniciou o cerco a Jerusalém? 63. Ou seja, essa guerra, que foi uma guerra muito grande, um massacre muito grande, né? A guerra romano-parta, que com certeza os discípulos estavam ouvindo essa guerra, terminou no ano que começou o cerco a Jerusalém. Olha só que engraçado, né? Este conflito foi o primeiro conflito direto entre partas e romanos desde a desastrosa expedição de Crasso e da campanha Parta de Marco Antônio, um século antes, e seria a primeira de uma longa série de guerras entre romanos e iranianos sob o controle da Armênia. Então vejam só que não foi uma guerra comum. Tudo isso aqui, tá, pessoal? Vocês podem pesquisar no Wikipedia, em livros de história também, vocês vão achar. Também no mesmo período foi datado pelo filósofo e dramaturgo contemporâneo Sêneca, o jovem, escreve um registro do terremoto no sexto livro de seus Questões Naturais, intitulado A Respeito dos Terremotos. O sismo de Pompeia de 62, que foi um sismo ocorrido em 5 de fevereiro de 62, ou seja, olha só aqui, olha as datas como elas caem perfeito, perfeito. Eu tenho certeza que quando os discípulos viram esses rumores de guerra, né, e guerra inclusive, que estava acontecendo muito, e porque eu nem quis colocar aqui, mas existia dentro do próprio Império Romano, né, uma briga pelo poder. Os próprios governadores estavam brigando pelo poder. Eu acredito que se um historiador poderia falar melhor sobre isso, mas para não estender muito o vídeo, eu não coloquei aqui. Então, houve aqui guerras, muitas guerras, fora essa daqui, nesse mesmo ano, e um grande terremoto em Pompeia, que foi um sismo que ocorreu dia 5 de fevereiro de 62, próximo à antiga cidade de Pompeia, onde? Na Itália. E ali é onde era o berço de um dos, não berço, né, mas onde se concentrava o principal império, o Império Romano. Estimou-se que tivesse magnitude de 5 e 6,1 em uma intensidade máxima de 11 ou 10 na escala de Mercalli. Não sei como fala isso, né? Mas continuando, as cidades de Pompeia e Herculano foram severamente danificadas e ele pode ter sido um precursor da erupção do Vesúvio de 79, que destruiu as mesmas cidades. Então, o Mashiach falou reino sobre reino. Havia antes e continua havendo. É igual falar de guerras hoje em dia, né? Sempre houve guerras no mundo, mas existe hoje a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então é a guerra, é muito maior do que as outras guerras. E sempre houve terremotos, mas existe o terremoto que devasta uma nação inteira. Então, ou seja, ele está falando assim que vai ser tão relevante que vocês vão ouvir. Mas ainda não precisa ficar preocupado, porque isso é só o princípio. E quando ele fala de princípio, a gente lembra que essas guerras terminaram realmente no princípio das dores, que foi quando o cerco começou em 66, em 63, ok? Então vamos lá, vamos continuando. Então vos hão de entregar para vocês serem atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as pessoas por causa do meu nome. Ou seja, por causa de quê? De que para quem ele estava falando, onde ele estava falando e do que ele estava falando. Não vão perder o conceito. Ele estava falando da destruição do templo. Para quem? Para os discípulos judeus. Ele está falando sobre o quê? E que eles seriam odiados por causa do nome de Yeshua. E isso nós vamos ver que realmente foi muito pior, talvez, do que qualquer discípulo poderia ter imaginado. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e vão se trair uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Sobre esse comentário aqui, vamos falar sobre as coisas que aconteceram e antecederam até, né, a destruição e a guerra entre Roma e Jerusalém. Como todos devem saber,
o cristianismo como religião surgiu lá em Nicéia anos depois, nossa, 325, muitos anos depois, em um concílio realizado por estrangeiros, ou seja, que não faziam parte do povo judeu, acerca do Mashiach Yeshua, o judeu. Entretanto, no início dos séculos e nos primeiros anos após a sua morte, seus seguidores eram todos do povo judeu. Todos os discípulos, a não ser um estrangeiro aqui ou ali, como o caso de Lucas. Mas a maioria fazia parte do povo de Israel. A maioria estudava a Torá, a maioria ia no Shabat na sinagoga, a maioria sabia de todas as profecias do Tanakh, a maioria era do povo de Israel. Então, continuando. O povo não D, né? Se dividia e se dividiu em grupos como os Ebionitas, que possuíam o evangelho em hebraico de Matiarro, aqui Mateus, né? E os Netzarim, entretanto, antes de surgir estes grupos mais religiosos, né? Não havia distinção entre um judeu que aceitou que Yeshua é o Messias e aquele que não. Eles frequentavam a mesma sinagoga, nos mesmos grupos de discussão, e muitos chegaram a aconselhar, né, tá escrito errado, grandes sábios da Torá, na época, como é ensinado no Talmud sobre o grande rabino Eliezer ben Hirkanos. Para quem não sabe quem é esse cara aqui ensinou o Rabino Akiva. Ou seja, ele era o mestre do Rabino Akiva. Entretanto, o Rabino Akiva tem uma índole meio desconfiável, no caso, porque ele, o próprio mestre dele, foi excomungado do povo. E por que, você se pergunta, por que que um grande rabino, talvez um dos maiores daquela época, foi chutado para fora da sinagoga e foi tido como, né, um rebelde, como um herege nos dias de hoje, né, seria chamado de herege? O sábio judeu que foi excomungado da comunidade porque aceitou uma interpretação da Torá dada por um homem, também judeu, que cria em Yeshua, chamado Yaakov. Isso está registrado lá no Talmud, no Tratado de Avodazara B, ok? 16b, faltou aqui, 16b. Então, olha só, um dos maiores rabinos da época foram excomungados do povo porque aceitou, ele nem não quer dizer que ele não creu, que ele creu no Messias. Talvez ele não iria aceitar o Yeshua como Messias, mas apenas ele ouviu uma interpretação da Torá de um seguidor do Yeshua, e isso foi suficiente para ele, mesmo sendo o maior, ser expulso da congregação. Sabemos que os religiosos temiam que os governadores romanos massacrassem o povo judeu por conta de um ar messiânico libertador que ressoava após a morte de Yeshua. Após alguns anos, muitos judeus que criam em Yeshua como seu Messias foram expulsos e espancados como os desertores do povo, rebeldes contra o povo romano. O caso mais tocado foi a morte de Yaakov Hatzadik, que é o Jacó, o justo, que é o irmão de Yeshua, que inclusive ele tem uma epístola, né, no Novo Testamento, que foi jogado literalmente de cima do templo. Como morreu Yaakov o justo? Vamos ver agora. Né? Vê que eu já tenho outro comentário aqui e eu não consigo mexer, né? Vou ler aqui mesmo. Cadê? Essa aqui é uma história sobre Yaakov. Então, para que vocês sabem, Yaakov ele era um homem muito justo. Ou seja, seguidor da Torá, ele cumpria todos os mandamentos que o Eterno deu no Monte Sinai para o povo de Israel. Ele era um homem tão justo que há relatos que ele conseguiu entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, sem ser consumado. Era um homem que vivia, né, com vestes de linho. Então, todas essas coisas, toda essa pureza e tudo que ele sabia, os conselhos, ele foi estimado. Pessoal, muitas vezes você imagina, né, que os primeiros discípulos de Yeshua, depois da sua morte, eram rejeitados, escória, mas não foi assim. No princípio mesmo, logo depois da morte de Yeshua, principalmente
quando as pessoas começaram a falar que ele ressuscitou e tal, e com os próprios relatos dos próprios discípulos, ou seja, testemunho de vida deles, a mudança na vida deles, eles se tornaram pessoas estimadas. Todo o povo de Israel ia na mesma sinagoga, né? Existe até uma sinagoga até hoje, que é a sinagoga de Quefa, está lá, né, na cidade onde ele nasceu, registrada e preservada pelo cristianismo. Eles iam na mesma sinagoga antes da perseguição. Só que chegou um tempo que o nome de Yeshua começou a ganhar tanta relevância no meio do povo judeu que os líderes, né, mais uma vez, os religiosos, começaram a perseguir todos aqueles que acreditavam em Yeshua e matar essas pessoas, encarcerar essas pessoas, entregar para os governadores romanos para falar assim: olha, esse cara aí, ele é um revolucionário. Ele tá falando que o tal Jesus lá, o Yeshua, né? Ele era o Messias, então ele está se revoltando contra o Império Romano. Está tentando levar o povo judeu para ir contra, porque o Yeshua, ou melhor dizendo, o Messias, ele é o libertador do povo de Israel. Só que essa libertação que eles não entenderam era uma libertação que vai progredir de dentro para fora. De dentro, primeiro, uma libertação dos vícios, da transgressão, do pecado, a mudança de caráter, até chegar a exponenciar para fora. Que aí sim vem a reunião dos filhos de Israel, a volta do povo de Israel e etc. Isso, esses sábios não eram capazes de entender. E uma profecia de Eshaiahu, Isaías, falava sobre isso, né? Que eles vão pegar o livro da mão e eles não vão entender. Eles vão ler as profecias e vai ser como se eles fossem cegos, porque o próprio Eterno cegaria o seu entendimento. E era exatamente isso que acontecia. Então, eles começaram a perseguir todos aqueles que criam. E aqui está o relato que está registrado no. Né, também. São dois livros que trazem esse relato. O primeiro livro, deixa eu ver qual que é o Atos da Igreja. E também tem o livro de Eusébio Cesareia, que é um historiador, né? Que também traz esse mesmo relato sobre a morte de Yaakov, né, o irmão de Yeshua. Ele diz o seguinte: e vieram, portanto, em grupo até Yaakov e disseram: nós te suplicamos, lembrando que ele é um homem que era muito reconhecido, né? Nós te suplicamos, contenha o povo, pois eles se desviaram em suas opiniões sobre o Yeshua, né? Como se ele fosse o Messias. Nós te suplicamos, convença todos que vieram aqui para o dia da Pessah sobre Yeshua, pois nós todos ouvimos sua persuasão, pois nós também, assim como todo o povo, somos testemunhas que você é um justo, ou seja, um tzadik em hebraico, ou seja, alguém que cumpre a Torá de verdade, não um hipócrita, né? Não um religioso hipócrita. E não mostra as preferências por ninguém. Convence, portanto, o povo a não entreter opiniões errôneas sobre o Yeshua, pois todo o povo, e nós também ouvimos a sua persuasão, tome posição firme, então, no alto do templo, de modo que possa ser visto claramente por todos, e tuas palavras possam ser claramente ouvidas por todos. Pois para comemorar o Pêssar, todas as tribos vieram para cá, e também alguns estrangeiros. Então, olha só o momento. Yaakov era um homem muito influente no meio do povo judeu, e eles levaram ele lá no pináculo do templo, lá em cima, né? Parece até uma semelhança com o próprio Yeshua, né? Quando ele foi tentado. E lá em cima eles estão falando: olha, já que você é o tzadik, diz para essas pessoas que o Yeshua não é o Messias. É isso. Basicamente isso. E para os desgostos, né, dos escribas e dos fariseus, Yaakov corajosamente testemunhou que o Mashiach sentava-se no céu ao lado direito do grande poder, ou seja, do Eterno, e retornará nas nuvens celestiais. Isso, lado direito, está, né, registrado até no Apocalipse, porque o vice-rei sempre senta ao lado direito do trono. Né? Isso desde as épocas dos monarcas. Então ele estava sentando como um vice-rei. Né? Qual está escrito na profecia de David, o Telim 110, Salmos, tá? 110, que diz: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos seus pés. Isso para cumprir essa profecia. Está registrado em Apocalipse 4, você pode ler com mais detalhes. Então, eles confabularam entre si: erramos
ao procurar o seu testemunho sobre Yeshua, vamos então subir e jogá-lo de lá, para que eles tenham medo e não acreditem nele. Lançaram abaixo um homem justo e começaram a apedrejá-lo. Uma vez que ele não morrera na queda, mas ele virou e se ajoelhou e disse: Eu imploro-te, Senhor, o Criador, né? Nosso Pai. Ou seja, olha aqui mais uma vez o relato do monoteísmo. Ele não está orando para o Yeshua, ele está orando para o Eterno de Israel. Isso mostra que esse registro, mesmo feito por Eusébios, é muito verdadeiro, né? Porque se fosse corrompido pelas outras crenças, ele estaria orando para o próprio Jesus, né? Mas ele está orando para o Criador do universo, o Eterno de Israel. Ele fala, né? Senhor Criador, nosso Abba, nosso Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele recitou o que o Yeshua falou. E enquanto eles, né, estavam, né, apedrejando até a morte, um dos sacerdotes dos filhos de Rehab, o filho dos Rehabim, de quem testemunhou Irmiarro, o profeta, começou a gritar dizendo: Pare, o que estão fazendo? O homem justo está rezando por nós, está orando pela gente, mas um dentre eles, um dos tintureiros, tomou seu cajado com o qual estava acostumado a manipular as vestes que tingia e atirou na cabeça do Yaakov, né, do justo, e assim ele sofreu o martírio. E eles enterraram-no ali mesmo, e o pilar que foi erguido em sua memória ainda está lá, perto do templo. Este homem foi uma testemunha verdadeira, ou seja, foi uma testemunha verdadeira tanto para os judeus quanto para os gregos que o Yeshua é o Mashiach, né? Isso é muito bom. Infelizmente morreu e perdeu a vida dessa forma, mas teve um propósito, assim como o Eterno tem um propósito para todos nós, né? Então, vejam só, esses são só exemplos aqui que eu estou dando para vocês. E no próprio Brit Hadashah você vai achar a história de Shaul, né, o Paulo, que perseguia as pessoas que acreditavam no Messias. Então, nos primeiros anos era uma coisa normal e depois virou uma perseguição virulenta contra aqueles judeus que acreditavam no Messias. E isso acontecia traição, acontecia mal entendido, acontecia diversas coisas, né? Mas ainda não era o cerco, né? Então, continuando. Então eles vão te entregar, né, para vocês serem atormentados, vão te matar, vocês vão ser odiados, vão ser expulsos da sinagoga, vamos dizer assim, como foi, como é até os dias de hoje, e todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão ser escandalizados, trair-se uns aos outros e outros se aborrecerão. Não perdendo o contexto aqui de cima, hein? Tá falando sobre o tempo, tá? Continuando. E surgirão muitos falsos profetas, vão enganar a muitos. Como assim, falsos profetas? O que tem a ver falsos profetas? Eu coloquei aqui apenas um lembrete. Assim como no primeiro exílio da Bavli, ou seja, da Babilônia, enquanto o profeta Irmial dizia ao povo de Israel, é o profeta Jeremias, tá? Que seriam levados cativos, os falsos profetas diziam o contrário. Está lá em Jeremias 14:13. Então disse: Ah, Senhor, Criador, eis que os profetas lhes dizem: Não vereis a espada, não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. É igual você entrar na internet hoje e ver, né, aquelas pessoas que ficam prefigurando coisas, os profetas de internet nos dias de hoje, falam que o ano de 2022 vai ser muito bom, que vai dar tudo certo, que nada de ruim vai acontecer. Assim como eles falam todos os anos, são falsos profetas. Então, enquanto haviam profetas falando que Jerusalém seria entregue, que Jerusalém seria invadida, que Jerusalém que não adiantava lutar, que Jerusalém seria destruída, haviam os profetas que falavam o contrário, tá? E por se multiplicar, esse verso aqui é muito bom, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu acredito que esse é um dos versos mais mal traduzidos. Acho que está aí no top 7, né? Dos mais mal traduzidos. Aqui é a tradução correta do verso. E por se multiplicar a transgressão da Torá, aí sim fica correto, o amor de muitos esfriará. E para quem não conhece, né, eu até anotei de novo aqui, essa palavra iniquidade aqui no grego é a palavra anomia, certo?
Essa é a palavra que está lá no documento grego mesmo, anomia. Daqui foi traduzido para iniquidade. O que significa anomia? Anomia é a junção de a, que significa uma oposição, um não, uma negação, né? E da palavra nomos, que significa Torá de Moshe, ou como o pessoal gosta de falar, lei mosaica, né? Propriamente, alguém que é contra a lei mosaica. Então, e por se multiplicar a anomia, ou seja, as pessoas que são contra a lei da Torá, as pessoas que agem contra as leis da Torá, as pessoas que fazem contra as leis da Torá, e não iniquidade, né? O amor de muitos esfriará. A iniquidade está correta? Tá, é um termo correto. Entretanto, não fala, não mostra a verdade. Se eu falar para você, mas o que é iniquidade? O que você pensa aí na sua cabeça? Você pode pensar em inúmeras coisas. A sua cultura vai variar o que é iniquidade. Mas aqui não é variável. Aqui ele está sendo direto. Ele está falando assim, por se multiplicar as atitudes das pessoas que vão contra as leis da Torá, ou seja, a Torá fala para você ser monoteísta. Aí tem aquele cara que adora o fulano, cicano, beltrano, né? Os três deuses. A Torá fala para você amar o próximo, aí tem aquele cara lá que não ama. Para você respeitar teu pai e tua mãe, você não respeita. A Torá fala para você ser fiel, para ser reto, para ser uma pessoa, né, como o Criador, com o caráter do Criador, e você não é. Você age de maneira errada. A Torá fala para você não comer isso e aquilo, você vai lá e come. A Torá fala para você guardar o Shabat, você não guarda. Então, isso é ser contra a Torá, tá? Lembrando, obviamente, como que esse vídeo é destinado a um público muito amplo. Lembrando que existe várias classes, né? Tem o judeu, o estrangeiro e o convertido. Nem todas as leis se aplicam para todo mundo, tá? Lembrando disso. Se você quer saber, tem que estudar mais a Torá, que esse não é o foco. Então ele está falando, né? Não vamos perder o contexto ainda, está falando sobre a destruição do templo. Olha só. Mas aquele que vai perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em todos os testemunhos, a todas as pessoas, todos os povos, e então virá o fim. E aqui eu até coloquei aqui, né? Muito interessante esse verso, né? Que não, não é aqui. Achei aqui embaixo. Diz o seguinte comentário. Este verso é no mínimo, intrigante e traz uma dificuldade imensa à teologia cristã comum. O que o cristianismo está falando? Que tudo isso aqui é para o fim do tempo, né? Que toda essa perseguição, que as pessoas vão te perseguir, que vai haver guerras, rumores de guerra, que vai vir um cara que é o meu nome, um falso messias, tudo isso é pro fim dos tempos, né? Isso aqui não é novidade para ninguém. O cristianismo ensina isso em filmes, em séries e lá vai a história. Só que aqui vem uma dificuldade muito grande. Fora tudo isso que eu já mostrei para vocês, que já é uma imensa dificuldade para qualquer interpretação desse tipo, vem para acabar e ainda surge esse verso. Por quê? Esse verso, no mínimo intrigante, traz uma dificuldade. Por quê? Yeshua diz que aquele que suportar as dores que vem a Jerusalém para destruir o templo será salvo. É o que está falando aqui, lembrando, contexto, né? E depois, ou seja, ainda que você não creia nisso daqui, ele fala, depois a Bessorá, ou seja, o vulgo evangelho, porque não é evangelho, é Bessorá, será ensinada no mundo todo. Então virá a consumação de tudo. Então existe um processo. Primeiro vai acontecer tudo isso aqui, certo? Que ele está falando, até a destruição do templo. Depois o evangelho, a Bessorá, vai ser ensinado para as pessoas. E que época que nós estamos? Nós já estamos na época que a Bessorá, por mais mal traduzido que seja, por mais alegoria que criaram em cima e tornaram Yeshua um deus e adoram ele como um deus e fazem oração para Yeshua e não sei o que, por mais que tudo isso, ela já foi ensinada no mundo todo. Todo mundo, e a não ser algumas partes do globo, né, já ouviu. Nós já passamos disso. Ou seja, aí cria um problema muito grande se você quiser jogar tudo isso aqui antes. Você acaba tornando o Yeshua um mentiroso. E aí é que está o problema, né? Então, não vamos perder a linha de raciocínio. Todas essas coisas aqui é para a destruição do templo e o cerco a Jerusalém. Ou seja, aconteceu lá no primeiro século, não vai acontecer de novo. Não vai haver perseguição contra o povo judeu em escala global. Continuando.
Quando, pois, vocês virem que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, aí vira, aí começa, né? Ficou pior ainda, né? Quem lê, entenda do que o Yeshua está falando aqui. Deixa eu pegar um comentário. Passou 15. Para vocês terem uma ideia, agora é quase meia-noite. Mas eu estou me esforçando aqui para ensinar com todo o amor possível, para que não fique dúvida. E para quem é aquela história, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem está correndo atrás da verdade, tenho certeza que vai ouvir sem nenhuma dificuldade. Onde está o verso? Né? Acho que está em sequência aqui, né? Vamos pegar o 15 aqui. 19, 21. Bom, eu acho que é aquele verso que estava aqui, ó. Esse aqui. Pra ver se vocês estão vendo direitinho. Então vamos lá. Yeshua começa então a entrar nos detalhes e cita para todos os Navi Daniel, que é o profeta Daniel, um homem do passado que profetizou a vinda do Mashiach e a destruição de Jerusalém. Para quem não sabe, assista ao vídeo anterior dessa série. O termo abominação está ligado direto no Tanakh, no qual todas as vezes que vemos Hashem falando sobre uma abominação ou a abominação, está relacionada à idolatria em si. Uma estátua idólatra. Sempre que no Tanakh está aparecendo a abominação do povo fulano, abominação dos filhos de Israel, sempre está associado a uma estátua de idolatria, né? Yeshua fala sobre uma imagem idólatra que está no santo, ou seja, no templo, em Jerusalém. E para não deixar dúvidas de quando ele usa, né? Olha, li até errado aqui, me desculpe por causa do horário, eu não estou muito, eu estou cansado hoje. Mas e para não deixar dúvidas de quando ele está falando que isso vai acontecer, ele usa quando pois virdes. Ou seja, ele está dizendo para os discípulos dele: quando vocês virem, vocês, meus discípulos, Kefa e Yohanan, quando vocês virem, ou seja, vocês, meus discípulos que ouvem, virem, deixando claro que seus discípulos veriam essa abominação e não será em um tempo futuro, né? Porque já cria todo um problema se isso for no tempo futuro. Em Lucas, as palavras de Yeshua estão mais completas para não deixar nenhuma dúvida sobre o que ele está falando. Aqui é como uma bomba nuclear em qualquer dúvida que você tiver, porque lá em Lucas está registrado o seguinte, sobre essa mesma passagem. Mas quando vocês virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. O Mashiach falou, né? Para ficar mais claro, ou seja, para você não ter dúvida. O Messias falou, quando vocês virem Jerusalém. E não é o mundo inteiro. Não é todos os povos, nações do mundo, mas Jerusalém. Assim o Yeshua fala, né, sobre o cerco que ocorreu no ano 63 e 70. Então, continua nas palavras do Messias, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. E aqui fala Judéia, né? Não sei porquê, né? Por algum milagre, não existe nenhuma referência a Jerusalém aqui no livro de Mateus. Sendo que o livro de Mateus foi feito primeiro, né? Não tem referência. Vai saber por quê. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas escritas. E aqui as coisas que estão escritas, que o Messias fala, escritas no Tanar. Não existia Novo Testamento escrito naquela época. O Novo Testamento só veio anos depois, né? O primeiro escrito do Novo Testamento, né, se eu não me engano, veio no ano 50, quase beirando a destruição do templo. Então, a única escritura que existia quando o Messias estava falando era a Torá, ou seja, Tanar, né? Ou o que os cristãos vulgarmente chamam de Velho Testamento, que não tem nada de velho.
mas é muito atual. Então ele está falando de todas as coisas que estão escritas no Tanar. E como sabemos, no Tanar não há nenhuma profecia, e você pode revirar de canto a canto, que fale de uma perseguição em massa no mundo todo, ainda mais envolvendo outro povo que não seja o povo de Israel. Então aqui nós temos duas dificuldades. Em nenhum lugar do Tanar fala que haverá uma perseguição futura sobre um povo diferente, que não é o povo de Israel, que vai acreditar no Messias e eles serão perseguidos. Não existe. Não existe. Muito pelo contrário, se você for ver na história, quem mais perseguiu? Quem fez, né, a Santa Inquisição, quem fez o próprio Lutero, que foi o grande reformador, quem mais perseguiu as pessoas e o povo judeu? O próprio, o que eu vou falar aqui é uma bomba para alguns, mas é uma coisa que tem que ser dita, né? A gente tem vários registros do Hitler com os papas da igreja, com pastores, como fala, reformados da época, né? Que apoiaram Hitler. Existem até frases deles falando que o Hitler é o novo enviado do Messias, um homem que se baseou na escritura de Lutero, né? O grande que acabou escrevendo o livro dos judeus e suas mentiras. Pesquisem na internet, é muito importante isso. O livro dos judeus e suas mentiras, escrito por Lutero, que nesse livro ele falava que os judeus tinham que ser expulsos, escorraçados da Alemanha, que tinham que ser queimados a sinagoga, que tinham que isso e aquilo outro. Nós vemos por o oposto, né? Literalmente, essas pessoas foram quem mais perseguiram os outros. Essa é a verdade mais pura e não tem como fugir disso. Então, o Tanakh não tem essa profecia e por isso que não pode acontecer isso, porque o Eterno de Israel nunca disse isso. Nunca. Então, continuando. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra. E que terra é essa? O que ele está falando aqui em cima? Quando vires o quê? Jerusalém cercada de exércitos. Então, ele está falando de qual terra aqui? A terra de Jerusalém. Quando virem na terra, porque tem um costume, inclusive, isso aqui é uma coisa que eu tenho que apontar bastante, de chamar a terra de Israel de Eretz, tá? Que em hebraico é terra. É igual quando, isso é muito legal, né? Porque os nordestinos aqui no Brasil gostam de falar da terrinha. Já ouviram isso? Isso é um costume meio semelhante. Entre o povo judeu, a gente fala Eretz. E quando a gente está falando de Eretz, automaticamente é uma coisa da cultura. A gente está falando de Jerusalém, né? Da terra de Israel, da Eretz, né? Então, na terra, e ira sobre este povo, e cairão a fio de espada para todas as nações e serão levados cativos. E o que? Para não deixar dúvida, e Jerusalém será pisada pelos estrangeiros. Só para vocês terem uma ideia, onde está escrito isso daqui? Eu vou mostrar. Isso porque depois, pessoal, a gente vai entrar em Apocalipse, tá? Olha só isso aqui. Isso aqui tem que ser feito. Se você ama o Eterno de Israel, como é que você não se preocupa em estudar as Escrituras nesse nível? Quem ama está interessado. Quem ama, né? Quem ama está interessado. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer entender. Se você ama o Eterno, isso aqui tem que ser o seu prazer, certo? É ir atrás e correr atrás da verdade. Olha só o que o Messias falou aqui. Né? Depois que cair ao fio da espada e o povo judeu ser levado cativo, Jerusalém será pisada pelos estrangeiros até que os tempos dos estrangeiros se completem. Olha o que está aqui, né, em Apocalipse 11. E foi-me dada uma cana de medir, uma vara, e chegou um Malach, um anjo, e disse: Levanta-te e mede o templo, né, do Eterno, e o altar, e os que neles adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque o quê? Olha só, porque foi dado às nações, os estrangeiros, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Faz as contas aí. Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer com você, né? 42 meses. 42 meses, né? Dividido por 12, que é um ano.
Ficou claro agora? Lembra dos 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra? Ficou claro? Espero que tenha ficado muito claro, né? Não estamos falando de um tempo futuro, estamos falando de um tempo que, obviamente, agora você acha que consegue ver, qualquer um consegue ver, e já passou. Todos os pontos acima estão datados e documentados no livro do historiador judeu Flávio Josefo, ou Flávio Josefo. Assim ocorreram e serão citados, né? Toda essa aflição de grávida, né? Guerra e tal, foram documentados. Deixa eu pegar só um carregador aqui, pessoal. E eu já volto. É coisa de 1 segundo aqui pra gente não acabar caindo aqui a live. Baruch Hashem, voltamos aqui de novo. Esse tempo é até bom, né, para você refletir sobre tudo que está sendo dito aqui, né? Então, continuando. Aí ele fala, né? Então que estiverem, quando pois virdes a abominação, a desolação que está, deixa eu ver o microfone, tá funcionando. Quando virem a desolação, de fato, o profeta Daniel falou, né, no lugar santo, lá no templo, tudo aquilo que já foi visto. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Eu falei aqui que não tinha, né, mas tem sim. Olha só, desatenção minha. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Como assim que estiverem na Judéia? A Judéia só existiu no primeiro século, não existe mais. Ela foi tomada, né? Hoje já não é mais Judéia, é outro nome. Não tem como ser para o futuro. Mais uma vez, né? Eu acho que a esse ponto aqui já está muito claro, né? Já está assim claríssimo, tão claro como a neve, né? Que é impossível qualquer outra interpretação. Aqui não há espaço nessa interpretação. Deixa eu achar agora o verso que está associado a essa parte. Aqui, ó. Esse aqui é o 24:16. Acho que não tem mais. Só o 12 e aí já passa pro 21. 19 aqui, 21. Ficou ruim esse site. Antigamente era muito mais fácil ver os comentários. Quem estiver sob telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Aí o Yeshua fala, né? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O Yeshua fala, ele é bem incisivo disso. Lembrando, estamos falando do tempo, né? Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando vai ser essas coisas e tal. Estamos falando ainda do tempo. Deixou, não mudou o assunto, ainda é o mesmo. Eu sei que é difícil, então se você não entender, veja mais uma vez, veja outra, porque às vezes o assunto é complexo. Eu tento voltar sempre para a gente não perder, porque são muitas informações que eu estou agregando no seu conhecimento e às vezes você pode acabar se perdendo, né? Essa é a real, você pode acabar se perdendo nessa montoeira de informação. Continuando. Mas ai das grávidas que amamentarem naquele dia. Agora vamos ver por que, se isso aconteceu mesmo, né? Pessoal, esse texto é a maior prova que o Messias é o Messias, tá? Infelizmente as pessoas jogam isso para o futuro e perdem a grande oportunidade de mostrar para o mundo que o Yeshua é o Yeshua, que ele é o Messias, né? O caso da mãe que comeu o seu próprio filho. Isso tá escrito, né, lá no livro Flávio Josefo, no capítulo 21, bem no início, né? Uma mulher chamada Maria, filha de Eleazar, muito rica, tinha vindo com algumas outras à aldeia de Baterol, isto é, a casa de Isope, refugiar-se em Jerusalém. Ela veio, né, por causa de Pessah, por isso.
Ela não morava em Jerusalém, então ela veio. E lá ela se viu cercada, né? Veio para comemorar o Pêssar e acabou dentro do cerco. Aqueles tiranos cuja crueldade martirizava os habitantes não se contentaram em lhe arrebatar tudo o que tinha levado de mais precioso. Então tá aqui a traição, né? Tomaram-lhe ainda por diversas vezes o que ela havia escondido para seu próprio alimento. A dor de se ver tratada daquela maneira lançou-a em tal desespero que, depois de ter feito 1000 imprecações contra eles, usou palavras ofensivas, procurando irritá-los, a fim de que matassem, né? Mas nenhum só daqueles tigres, por vingança de tanta injúria ou por compaixão, lhe quis usar dessa desgraça. Ela se viu reduzida assim às últimas e não podia esperar socorro de ninguém. E a fome que a devorava ainda mais. O fogo que a cólera tinha acendido seu coração inspiraram-lhe uma resolução que causa horror à própria natureza. Ela arrancou o próprio filho do seu seio e disse-lhe: Criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante essa guerra, durante a carestia e no meio de diversas facções, né? Porque em Jerusalém tinham 4 facções ali lutando entre si. Então tinha um cerco fora de Jerusalém e dentro de Jerusalém diversas facções brigando entre si, que conspiram sem trégua para a ruína de nossa pátria. Para que te haveria eu de conservar a vida? Para ser talvez escrava dos romanos, quando mesmo eles nos quisessem ajudar? A fome nos teria feito morrer antes mesmo de cairmos em suas mãos. E esses tiranos que nos pisam a garganta, não são eles ainda mais temíveis e cruéis que os romanos e a fome? Não é então preferível que tu morras para servir-me de alimento, para enraivecer esses revoltosos e deixar atônita a posteridade, como uma ação tão trágica que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tornam hoje os judeus o povo mais infeliz da terra? Olha só o pensamento da mulher, né? Depois de ter assim falado, ela matou o filho e cozinhou ele, comeu uma parte e escondeu outra. Aqueles ímpios que só viviam de rapina entraram em seguida naquela casa, tendo sentido o cheiro da iguaria inominável, e ameaçaram matá-la se ela não lhe mostrasse o que tinha preparado para comer. Ela respondeu ainda que lhe restava um pedaço da iguaria e mostrou-lhe o restante do corpo do próprio filho. E ainda que tivesse um coração de bronze, tal espetáculo causou-lhes tanto horror que eles pareciam fora de si. Ela, porém, na exaltação que lhe causava o furor, disse-lhes com o rosto convulsionado: Sim, é meu próprio filho que vocês veem, e fui eu mesma que o matei. Podeis comê-lo também, pois eu já comi. Sois também, talvez, menos corajosos que uma mulher e tendes mais compaixão que uma mãe? Se vossa piedade não vos permite aceitar essa vítima que vos ofereço, eu mesma acabarei de comê-lo. Aqueles homens até então não haviam sabido o que era a compaixão. Retiraram-se trêmulos e, por maior que fosse sua avidez em procurar alimento, deixaram o restante daquela detestável iguaria à infeliz mãe. A notícia, de fato, tão funesta, espalhou-se incontinente por toda a cidade. Inclusive chegou aos ouvidos dos romanos e foi uma das coisas que motivou eles mais ainda a entrar em Jerusalém, né? Então tá aqui um relato. Mashiach fala, mas ai das grávidas. Ai das grávidas. Realmente, isso aconteceu no cerco, né? E orai para que a vossa fuga, vossa, mais uma vez ele faz referência a quem? Aos discípulos. A sua fuga, ô Yohanan, a sua fuga, Kefa. Ele não está falando do mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro mesmo vai fugir para onde, né? Se o mundo inteiro te persegue, para onde você fugirá? Não existe, né? Não aconteça no inverno, ou seja, o inverno da onde? Jerusalém. Vamos lembrar, se fosse para o mundo inteiro, o inverno é diferente, né, em partes do globo. Há partes que estão no inverno, partes que não estão. Então isso não faz nenhum sentido aplicar para o mundo inteiro. Está falando de Jerusalém, de Israel. E nem no Shabat, né? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. E até quando? Até o futuro? Não, até agora. Nem tampouco haverá jamais.
Ou seja, há um tempo futuro e não haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Aí você vai me perguntar, Yosef, o que é os escolhidos? Quem são os escolhidos? Muitas pessoas acabam se atribuindo a si mesmo, né, esses escolhidos. Mas a Torá e o Tanakh já disse, né, quem são os escolhidos. Eu posso mostrar para vocês agora mesmo. Isso nem estava no escopo aqui do nosso estudo, mas como é um estudo que eu quero fazer apenas uma vez, né, eu não quero ter que fazer esse estudo de novo, porque como vocês podem ver, é maçante, né, no sentido de que... Opa, tocou aqui um negócio. Vocês podem ver que é maçante no sentido de informação, muitas informações, né? Absurdo, né? O tanto de informação. Vamos lá, eu vou pegar aqui para vocês quem são os escolhidos. Lembrando que esse cerco, né, não é a primeira vez, nem não é a primeira vez que acontece, né? Ezequiel 9, para quem quiser abrir, Ezequiel 9. Eu vou ler daqui mesmo. Ezequiel 9, versículo 4. O que acontece? Existe uma série de passagens, né, que fala do cerco, dessa vez da Babilônia e não de Roma. E toda vez que o Eterno vai fazer um cerco ou vai matar uma nação, seja ela qual for, ele sela pessoas. E quem são essas pessoas? Primeiro eu vou ler aqui Ezequiel 9:4. Você pode acompanhar comigo. Fala o seguinte: disse o Eterno: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações, ou seja, idolatria, que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Quem são esses selados? São as pessoas que, quando vê uma coisa terrível, suspiram e falam assim: Meu Deus do céu, o que está acontecendo? A normatização de relações homoafetivas, normatização de pedofilia, normatização de coisas absurdas, né? E a gente pensa onde isso vai parar, porque isso é um absurdo, isso não é normal. É dessas pessoas, nesse caso em Jerusalém, tá? Esses são os eleitos, esses são os selados. Tá lá em Ezequiel 9, para quem tem dúvida. Continuando. E aos outros, quer dizer, as pessoas que não foram seladas, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, e não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matais velhos, jovens, virgem, menino, mulher, até exterminá-los. Mas todo homem que tiver um sinal, não vos chegue. E começai por onde? Pelo meu santuário. Essa é a marca. Tá? Para quem tem dúvida, mas o que é a marca? O que é o selo do Eterno? É isso aí. A obediência à palavra dele. Esse é o selo do Criador, tá? E esses são e depois, né, tem outros versos que você pode ler que falam dos cavaleiros, né, que passaram por Sião naquela época, naquele cerco, né, de Jerusalém, no primeiro cerco que foi quando o exército da Babilônia chegou. E você pode ver, eu vou falar aqui, você anota e lê depois, né? Zacarias 1:7, Zacarias 6:6, Zacarias 11:15 e Ezequiel 5:10 e o Ezequiel 9:4. Tudo isso daí, todos esses versos vão falar dos cavaleiros, vão falar dos quatro cavaleiros do Eterno, né? Que é a peste, a fome, a morte e a guerra, né? Então, continuando nosso estudo, deixa eu voltar aqui. É que é extenso, né? Já não faço ideia de quanto tempo já. Mais de uma hora aqui, né? Mas vamos lá. E ele fala, né? Porque se esses dias haverá tão grande aflição nesse cerco, né? A Jerusalém, como nunca houve desde o princípio do mundo e não haverá jamais. E aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, que eu já mostrei para vocês quem são, serão abreviados aqueles dias. Ok, para sobrar gente do povo judeu,
Para vocês terem uma ideia, morreram 800 mil pessoas nesse cerco. Então é muita gente. É absurdamente, é muita gente para a época. Né? Qual era a população mundial naquela época? Né? 24 e 21. Sabemos que em Roxalai havia diversas calamidades registradas, calamidades tão grandes que de horror ficamos até impressionados como mães foram capazes de comer os seus próprios filhos durante o cerco romano. Tudo isso para se cumprir o que Moshe, né, o homem, o profeta que foi até o Eterno disse sobre ele, o homem mais humilde até aquele momento dentro do povo de Israel, um homem muito, muito, muito elevado e fiel em toda a casa. Esse homem que trouxe a Torá para o mundo, que Hashem escolheu para trazer a Torá para o mundo, ele disse ao nosso povo no Sinai que aconteceria quando o povo de Israel se afastasse da Torá. Então vejam só o seguinte: essa profecia é para quem? Para o povo de Israel. Não faz sentido aplicar isso para o mundo inteiro ou para uma nação que viria depois, uma religião que nem é um povo, né? Uma religião que viria depois chamada cristianismo e que não sei o que ensinaria assim, 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 assado. E a gente está falando de um povo, de uma identidade. Esse povo tem, não é uma religião, é um povo, certo? Então Moshe, ele diz para o povo lá em Devarim 28, do 56 ao 57. E quanto a mulher mais mimosa, ou seja, mais delicada, mais amorzinho no meio de você, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta do seu pé sobre a terra, será maligna ao seu olho, contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho, e contra a sua filha, isso por causa de suas párias, seus sofrimentos, que sairá dentre os seus pés, e para com os seus filhos que tiver, porque os comerá às escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. O nível de profecia de Moshe era tão grande que, vamos ser sinceros, o povo de Israel não tinha nem sequer cidade. E ele já usa a palavra cerco. Né? Jerusalém não existia nessa época, mas o Eterno mostrou para ele que no futuro isso aconteceria. E aconteceu, como está registrado nos livros, né? Vamos ver se tem mais algum registro aqui. Tem. Aí vem um registro, né, aqui das guerras contra os romanos, o Flávio Joséfo, no capítulo 28, que fala o seguinte: quando o fogo devorava o templo, os soldados furiosos saqueavam e matavam todos que encontravam. Não perdoavam nem a idade, nem condição. Os velhos, as crianças, sacerdotes, os leigos, eram todos passados a fio da espada. Todos eram envolvidos nessa matança geral, e os que recorriam aos rogos não eram tratados com mais clemência do que os que tinham a coragem de se defender até o fim. Os gemidos dos moribundos misturavam-se com o barulho do crepitar das chamas. E aqui, né, é porque aqui junta tudo, deixa eu editar aqui, então. A peste, né, em Flávio Joséfos 46, parece que pelo que acabo de dizer, que nenhum acidente humano, nem flagelo algum mandado pelo Criador, jamais causara a ruína de uma tão grande número de pessoas, como dos que pereceram pela peste, que era essa doença respiratória, pela fome e pelas armas e pelo fogo, durante esse cerco, ou que foram levados como escravos pelos romanos, né? E inclusive, né, os primeiras pessoas a serem jogadas naquela, naquele estádio gigantesco dos romanos foram esses escravos do cerco de Jerusalém. Então, antes mesmo do cristianismo chegar lá e ser, quando na época, né, o couro estava pegando em Roma e do cristianismo, eles jogarem as pessoas do cristianismo já naquela época, né, naquele naquele grande estádio, eu esqueci o nome dele, ele tem, não sei se é o Heródium, alguma coisa assim, eu não lembro mais. Mas é um estádio muito popular. Antes, o povo judeu foi jogado lá, né, para ser morto, para servir de espetáculo para os romanos, né? Então, se alguém vos disser, né, eis aqui o Mashiach, né? O Messias está ali. Agora esse aqui é o Messias, né? Ou está ali ou aqui.
não lhe deis nenhum crédito, porque vão surgir muitos falsos messias. Não é muitos falsos Jesus Cristos, tá? É muitos falsos messias no povo judeu. Muitos falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, e se possível for, enganaria até os escolhidos, né? Então não tá falando que vai surgir várias pessoas falando que eu sou Jesus, né? Igual aquele cara que é um maluco lá que fica falando que é o Jesus, né? Não está falando isso, está falando que eles vão surgir vários messias no povo judeu e vão dizer, eu sou o Messias, igual aconteceu com Bacova, né? Como eu já citei. Falsos profetas, igual o Rabino Akiva, né? Que profetizou que ele era o Messias. Eis que eu vos tenho predito, quer dizer, eu já te avisei, eu avisei vocês. Eu vos avisei. Mais uma vez, Yeshua avisa seus discípulos sobre as coisas que acontecerão após a sua morte e a queda do templo. Ou seja, eu vos avisei. Não é para um tempo futuro, eu estou dizendo para você, Kefa, para você, Yohanan, né? Que são meus discípulos. Eu disse isso para vocês, eu estou avisando, vai acontecer exatamente isso. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem, ou seja, do verdadeiro Messias. Pois onde estiver um cadáver, aí se juntarão as águias. Aqui Yeshua reitera que quando ele voltar, né, quando ele vier, quando o Eterno, o Criador dos céus, decidir enviar o seu servo à terra novamente, todos verão, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente. Não será um segredo. Então, quando o Mashiach vier, não vai ser, revelou o Messias lá não sei aonde. Não, não é assim. Todo mundo vai ver. Igual está escrito nas profecias, né? Os anjos virão junto com ele. Não vai ser segredo. A humanidade toda vai saber que ele é o Messias. Não vai ter como forjar isso. Todo mundo vai saber que ele é o Mashiach, né? Todas as nações, aí sim, brasileiro, né? Todo mundo vai saber. O sermão continua, né? E logo depois da aflição daqueles dias, e aqui ele está falando de que aflição? Dessa aflição toda aqui, né? Do templo, da caída de Jerusalém, do cerco, etc, né? Logo depois da aflição daqueles dias, o sol vai se escurecer, e isso tá no Tanar. E está associado ao quê? Ao dia do Criador, que é o dia que o Messias vem. Então o sol vai se escurecer, a lua não vai dar a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Né? Tem milhares de vezes que isso é citado no Tanar. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o Ben Adad. E todas as tribos da terra, ou seja, todos os povos, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Essa glória aqui é a presença divina, a presença do Eterno de Israel. Bendito seja Ele para todo sempre. E aqui nós temos, né, um problema para alguns, que para nós não é nenhum problema. Né? Yeshua com clareza diz, né, com clareza que imediatamente, porém sabemos que o cerco veio, o cerco foi, a tribulação veio e passou, porque aqui, ó, essa aflição no grego, ela é o nome da aflição da palavra grega, na realidade é tribulação, a verdadeira tradução. Mas a grande tribulação lá do Apocalipse foi daqui que foi tirado. Tá? A grande perseguição do Apocalipse aqui, tá? Não é aflição. Trocaram para aflição justamente para não confundir as coisas, né? Não questionarem, mas tudo bem. Então o cerco veio, o cerco foi, a tribulação veio, passou e ele não retornou. Talvez isso seja um problema para qualquer religião que adore Yeshua como um deus ou um semideus, né? Que seja. Porém, para nós, seu povo, sabemos que Yeshua é um homem e não um deus. Hashem não tem forma, não tem corpo, nem formato, como ele mesmo, bendito seja, disse ao nosso povo. O Eterno não tem formato. Mas o Eterno tem a forma de um ser. Não tem. O Eterno não tem nenhum formato. Não tem forma nenhuma. O Eterno está em todos os lugares, a todos os momentos, em cada partícula do universo e daquilo que pode existir além do universo, existe o Eterno ali. O Eterno não tem formato.
Isso é a base do monoteísmo de Abraão, né? O nosso patriarca. O Eterno não tem forma. Ele não é um ser humano, ele não é um animal, ele não é um anjo de luz, ele não é uma barata, ele não é uma cobrinha, ele não é um bezerro de ouro, ele não é. O Eterno não existe formato para Hashem. Hashem é tudo, certo? Então, lá em Devarim, Deuteronômio, ele diz o seguinte: quando o Eterno, nosso Elohim, falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, olha só o que Moshe fala: vocês não viram nenhuma forma de ninguém. Portanto, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não faça nenhuma imagem que sirva de ídolo, ou seja, nenhuma forma. Seja em forma de um homem, ou de mulher, ou animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. Como o próprio Hashem fala na sua palavra, o Eterno não é homem para que minta, e nem filho do homem. Bem claro, né? O próprio Mashiach se chama de filho do homem, Ben Adam. Ou seja, o Eterno não tem semelhança humana, nenhuma semelhança do tipo de humano. E como o próprio está escrito na própria no Interlim, em od milvador, que significa não existe nada além dele. Bendito seja o seu nome para sempre. Ou seja, não existe nada, não existe um lugar além do Criador, não existe um segundo Criador. Como ele mesmo disse, né? Eu estava sozinho quando criei o mundo. Outros versos inúmeros que eu poderia citar, o Shema Israel, que é ouve Israel, o Eterno é um, né? Então, poderia ficar aqui milhares de vezes, né? Então, nós sabemos disso. Sabendo disso, né, sabemos também que logo em seguida, ele mesmo, Yeshua, ele disse, porém, tá aqui, ó, não precisa nem dele. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem eu, né? Ele mesmo fala, nem eu mesmo sei, eu não sei. Mas unicamente quem? Meu Pai, o Criador, bendito seja Ele. O Rei de toda a glória e honra, bendito seja o seu nome para todo sempre. Então ele continua, né? E ele enviará seus anjos com o rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão, não é trombeta, né? Chofar, né? Os quais ajuntarão os seus escolhidos, ou seja, os anjos vão ajuntar os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo, que ele está próximo às portas, inclusive até no judaísmo, tá? É uma mitzvah, é um mandamento esperar pelo Messias todos os dias. Ah, mas o Messias não virá esse ano, vai virar, pode ser daqui a 1000 anos, ou eu posso morrer e o Messias não vier. Não há problema. É uma mitzvah da Torá esperar o Messias. Ou seja, não importa. Pode ver que o povo, né, os próprios historiadores falam que a igreja, né, que vem do Kehillah, Kehillah é da onde tirou a famoso nome igreja, porque em hebraico é Kehillah, que significa ajuntamento, que era como Israel era chamado no deserto, né, o ajuntamento das tribos, Kehillah, e aí no grego virou eclésia, e aí eles distorceram a palavra, mas também significa no grego um ajuntamento de pessoas. E aí hoje no português criaram o termo igreja, que perdeu totalmente sentido. Já se separou de Israel, virou um grupo de pessoas estrangeiros, né? Que muitas vezes não tem nada a ver com Israel e virou uma bagunça isso aí. Mas de qualquer forma, é... continuando aqui, eu até perdi aqui o raciocínio. Então, continuando. Aprendei, pois, essa parábola de figueira, quando os seus ramos tornam-se tenros e brotos, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabeis que está próximo. Em verdade, eu vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, é por isso que, como eu agora lembrei do que eu estava falando, é por isso que aquele lá daquela época vivia como se aguardando o Messias o tempo inteiro. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então vamos lá. No final das coisas, o Mashiach fala que a geração, ou seja, aquela geração de Yohanan, não vai morrer sem ver essas coisas.
E aí, o que ele estava certo? Realmente, não morreu e viu. Viu a destruição do templo. Não ficou pedra sobre pedra. E viu acontecer tudo isso daqui, como a gente viu. Né? Tudo isso aqui, essa geração viu. Qual foi a única coisa que essa geração não viu? A volta do Messias. Mas isso é entendível. Por quê? Porque ele mesmo já declarou aqui embaixo que ele não sabia quando ele viria. Ele só sabia que seria como nos dias de Noé, ou seja, seria quando o povo não estava esperando. Essa é a verdade. O que aconteceu? Tudo isso aqui aconteceu, menos a volta do Messias. E é isso que nós aguardamos. A volta do Messias, né? E também o cumprimento das profecias do Tanar, que fala que Jerusalém vai ser atacado e o Messias virá para salvar. É assim. É isso que nós estamos esperando. Nós não estamos esperando o anticristo, nós não estamos esperando 7 anos, nós não estamos esperando nada disso, porque tudo isso já aconteceu, como eu mostrei aqui para vocês. Qual é o próximo passo? O próximo passo agora é a gente ir para o livro de Apocalipse e terminar todo esse estudo. Na verdade, iniciar o estudo de Apocalipse para a gente fechar isso aqui com chave de ouro. Que o Eterno abençoe vocês. Até a próxima.